Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre bolsas de estudos, onde elas estão e onde elas não estão no exterior. Para quem ainda não conhece o nosso evento, essa é a primeira, e está sendo a primeira apresentação. Aqui nós temos nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples de quem quiser fazer uma análise das suas chances de admissão, ou suas chances, né, realmente de estudar fora. Então, é uma forma que nós daqui para fora criamos para que você, com poucas informações inseridas nessa análise, nós conseguimos traçar e diagnosticar o estudante no potencial para esse projeto. Então, podem realizar essa análise e contem conosco para fazer esse diagnóstico inicial. Eu coloquei aqui também no nosso chat o link direto da nossa análise de perfil que vocês podem acessar durante o evento. Antes de nós começarmos também, trazendo para os próximos eventos, para vocês já acompanharem, se inscreverem, no dia 31 a gente vai falar sobre os cuidados de se fazer o processo de candidatura, o processo seletivo das universidades no exterior sozinho, né, sem uma ajuda profissional, sem uma orientação com experiência e bagagem, né, os principais erros que a gente acompanha dos alunos que tentaram fazer o projeto sozinho. A partir de agosto, aí a gente começa a ter outros eventos. No dia 6, a gente vai ter uma entrevista com a Gabriela Ribeiro, que é a nossa psicóloga dentro daqui para fora, que dá suporte aos nossos alunos durante a jornada de preparação e pós-embarque. Então, como se preparar mentalmente para o processo seletivo no exterior. Então, a Gabriela tem 18 anos de experiência, né, como treinadora, psicóloga intercultural, né, auxiliando muitos alunos e famílias nessa jornada. E no dia 8 de agosto vamos falar do programa de candidatura, que é especificamente para os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio ou no último ano, já se candidatando esse ano, né, para o ano que vem, entenderem como é que funcionam essas etapas. Aqui também tem a nossa agenda online, né? Nós temos dias e horários disponíveis para que vocês possam marcar uma conversa inicial gratuita com a Daqui para Fora. Então, também coloquei aqui no nosso chat para vocês acessarem e também a nossa análise de perfil, como eu mencionei no início da nossa conversa. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai falar hoje é sobre a pauta principal da noite e a bolsa. É o assunto mais importante para muitas famílias, provavelmente, que é a relação financeira, né? As bolsas de estudos no exterior, como é que elas funcionam, e como se consegue, né? Essas bolsas e como é que elas são oferecidas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa pauta principal. Antes disso, a gente vai falar rapidamente sobre Daqui para Fora, introduzir para quem ainda não nos conhece e também vamos falar do processo seletivo, e já entrando depois sobre bolsas de estudos e como se preparar, e no final a gente abre para perguntas e respostas. Então vamos lá. Primeiramente, né, para fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora para vocês, né? Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva a nível de faculdades no exterior. É o único programa acadêmico que nós trabalhamos na Daqui para Fora. Nós somos especializados em graduação. Ou seja, não somos uma agência de intercâmbio, não temos nenhum outro tipo de programa acadêmico, realmente somos especializados e somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4 mil alunos assessorados conosco, mais de 880 milhões de reais em bolsas, então temos uma grande expertise nessa área financeira. Então é o ponto principal da noite. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. Cada aluno que entra no projeto com a Daqui para Fora vai ter a sua própria equipe multidisciplinar. Então, dentro da Daqui para Fora, nós setorizamos o time em equipes acadêmicas, sempre composta por 4 mentores, ou seja, cada aluno tem a sua própria equipe de 4 mentores ao longo de toda a jornada. Em termos de países, a atuação Daqui para Fora hoje atua em diversos países, não só no processo seletivo das universidades dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, mas também países da Europa continental, que principalmente mapeamos graduações ou faculdades que ofereçam cursos em inglês. Então, a gente tem conseguido mapear certas faculdades nesses países da Europa que ofereçam cursos em inglês para justamente trazer essa oportunidade para os nossos alunos. Falando dos últimos resultados dos últimos 3 anos, aqui as principais faculdades americanas que os nossos alunos foram aprovados, tanto nas top 15 quanto top 30. Então, muito para mostrar que nos últimos ciclos a gente tem conseguido
essas aprovações de alto nível de seletividade, assim como na Europa e no Canadá também, aqui algumas das principais, as faculdades mais seletivas desses lugares onde nossos alunos foram aprovados, né? E como eu mencionei, a Daqui para Fora não só trabalha com os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, mas também agora a Europa já há alguns anos, né? E tem se expandido cada vez mais a procura e o interesse dos alunos, então, consequentemente, a gente tem aumentado ah, as nossas faculdades, né, e aceitações dos nossos alunos. Então, aqui ainda mais, né, oportunidades e universidades que os nossos alunos já foram aprovados na Europa, né? Então, quem tem interesse em se candidatar para os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido ou Europa, podem contar com a Daqui para Fora, porque nós temos muita expertise em diversos países. Bem, a segunda pauta para entrarmos no detalhe agora, né, antes de falarmos das bolsas de estudos, é o processo seletivo, porque é importante primeiro contextualizarmos os requisitos de avaliação, porque inclusive é a partir daí que muitas das bolsas vão surgir. Ou seja, as oportunidades das bolsas, elas vêm a partir também dos requerimentos de admissão desse estudante. Então, primeiramente, né, as faculdades no exterior, elas estão interessadas em saber primeiro qual é o nível acadêmico desse estudante. E esse nível acadêmico, ele é avaliado em dois grandes fatores: notas e provas. Notas escolares, ou seja, o histórico escolar do aluno. Geralmente esse aluno ele é avaliado a partir do nono ano para frente. Então, os últimos 4 anos do seu ensino médio, né? Ou seja, no caso dos currículo brasileiro, 3 anos de ensino médio e o último do fundamental, e currículo internacional a partir do nono ano até o 12º ano, né? Algumas faculdades vão priorizar os últimos 2 anos, outras os últimos três, então tem uma variação do que cada faculdade vai priorizar no histórico, mas aqui é importante realmente o aluno ter boas notas na escola. Além disso, as provas, que são o SAT ou o ACT, que são provas de inglês e matemática, são provas especificamente, né, e obrigatórias no processo dos Estados Unidos, sendo uma ou outra. Porém, as faculdades na Europa também aceitam a prova do SAT. Muitas faculdades olham o SAT como um requisito, então, alunos que tenham interesse em aplicar na Europa muitas vezes são ah, indicados a realizarem a prova do SAT também. Além disso, tem as provas de proficiência. Muitas vezes, né, as faculdades vão ter algumas possibilidades, né, ah, fac- de, de provas de proficiência que esse aluno pode apresentar. TOEFL, IELTS, Duolingo, Cambridge, e aí o aluno precisa fazer uma dessas provas. E o Enem vai ser exigido caso o aluno tenha um currículo brasileiro e queira aplicar para as faculdades no Canadá e na Europa. Então, é importante o aluno que tem que venha de uma escola brasileira com currículo brasileiro padrão, faça o Enem ou o Enem para o Canadá ou Europa. E para fechar, as faculdades na Europa também vão avaliar provas específicas. Aí existe uma variação grande, porque dependendo da faculdade, do país, do curso de interesse na Europa, pode existir alguma prova específica também. Então, isso é especificamente do processo europeu, tá? Então, esse é o primeiro quesito acadêmico. Vocês vão ver aqui na apresentação que muitas das bolsas elas vão vir daqui, né? Desses requisitos aqui, onde o aluno cumpre com boas notas e boas provas. Mas, além disso, as faculdades também vão avaliar as cartas de recomendação de dois professores e um coordenador da escola, as atividades extracurriculares, né? Os projetos, o que o aluno fez, se envolveu, se engajou ao longo do ensino médio e as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. Aqui, cada faculdade vai ter o seu texto, às vezes mais de dois, às vezes até 5, 6 textos, e a faculdade vai divulgar esses temas com certa antecedência e esse aluno prepara essas redações. E para fechar, algumas faculdades também fazem entrevistas com os alunos e portfólio, que é o portfólio artístico, que é para alunos interessados nas áreas das artes. Então, se você tem interesse em alguma área artística, como cinema, teatro, moda, design, ilustração, animação, muito provavelmente você vai ter que fazer um portfólio artístico dentro dessa área. E aí, nós preparamos também e trabalhamos os alunos nesse sentido. Daqui para fora, nós temos, inclusive, o nosso próprio departamento de arte,
onde esses alunos são direcionados para esse departamento especificamente, tá? Então, dentro do processo seletivo, né, é importante vocês lembrarem esses requisitos todos que a gente colocou, porque quando a gente entra agora na parte das bolsas, vocês vão ver que muitos daqueles critérios são olhados e usados na avaliação de bolsas, né? Então, vamos entrar em cada uma delas. Primeiro, antes de a gente falar de bolsas, vamos falar de custos, né, de faculdades sem bolsa. E como é que isso funciona? O custo anual das universidades funciona da seguinte forma: nos Estados Unidos e Canadá, o range de valor varia de 30 até 80, 85 mil dólares por ano. No Reino Unido, de 25 a 50 mil libras ao ano. E na Europa, de 15 a 45 mil euros ao ano. Sendo que nesse valor, a gente já está incluindo o custo básico de vida. Então, aqui é com moradia e alimentação na universidade. Então, o custo anual das universidades tem essa variação e a partir do que cada família determina como um teto ou range estimado, esse é justamente um dos grandes trabalhos daqui para fora, elaborar, encontrar as melhores faculdades que vão se encaixar dentro desse orçamento previsto pela família. E, é claro, se for necessário aplicar para a Bolsa, diante do orçamento da família, o nosso papel é justamente encontrar as faculdades que se adequam dentro das bolsas necessárias para o que a família estima no final. É interessante a gente colocar que na Europa, olhando as faculdades, né, somente no custo das aulas, né, na anuidade dessas universidades, o valor pode variar desde 800 euros ao ano. Então, realmente existem faculdades bem baratas, né, com valor realmente um custo-benefício muito incrível. E tem faculdades que vão chegar até a casa dos 9, 10, 12 mil euros ao ano, né, na anuidade. E aí, quando a gente faz a soma final, essas faculdades que vão ter esse bom custo-benefício, com moradia e alimentação, é que a gente entra nesse range, né, no range mais baixo da Europa, a partir de 15 mil euros ao ano, né? Muito dessas faculdades que oferecem esses custos, né, com ótimo custo-benefício, custos mais baixos, então, são faculdades muito dentro de Portugal, da Espanha, e também faculdades que o aluno tenha o benefício com o passaporte europeu. Então, se você tem a dupla cidadania, para certas faculdades, você tem esse benefício de pagar o mesmo que o cidadão europeu. Aqui alguns exemplos dessas universidades que têm esse ótimo custo-benefício. Por exemplo, a Universidade de Bolonha, né, 2 mil euros ao ano de anuidade. A Universidade Nova de Lisboa, ela custa 6 mil euros ao ano, e para quem tem o passaporte europeu, isso cai para 700 euros ao ano. A Universidade de Lisboa também custa 5 mil euros ao ano, e para quem tem o passaporte, isso cai para 700. E aí, a Universidade de Sevilha e Málaga, o custo anual dos estudos fica na casa de 800 euros ao ano. Realmente um ótimo custo-benefício. Aqui, inclusive, alguns dados da nossa turma de 2023, né? 54% dos alunos obtiveram algum tipo de bolsa, a média foi de 20 mil dólares por ano, totalizando aí 125 milhões de reais em bolsas. A distribuição dessas bolsas dadas para a turma de 23, 33% dos nossos alunos conseguiram bolsas de até 10 mil dólares por ano, 35% dos alunos conseguiram bolsas até 20 mil dólares por ano, e aí uma parcela menor, porque aí já são bolsas mais seletivas, bolsas de até 50 mil dólares por ano, 21% desses alunos, e 11% dos alunos conseguiram bolsas de mais de 50 mil dólares por ano, ou seja, bolsas que cobrem praticamente tudo, né, o custo anual desse aluno, né? Mas é claro que é um percentual menor, dado que são bolsas também mais seletivas. Então vamos entrar, né, onde que essas bolsas estão e não estão, e como elas se dão, né? Primeiramente, né, são 4 grandes formas de se obter bolsas no exterior. Bolsas por mérito acadêmico, bolsas por necessidade financeira, bolsa por mérito artístico e bolsa por mérito esportivo, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui em bolsa esportiva, né? Porque a daqui para fora não atua em bolsas esportivas, mas a gente consegue orientar alunos para empresas parceiras que são especializadas em bolsas esportivas. Mas basicamente aqui para a bolsa esportiva você precisa ser um atleta de alto rendimento com resultados oficiais
nos últimos 2, 3, 4 anos, 5 anos, federado, confederado, né, em realmente resultados oficiais. Então, isso aqui é para realmente atleta de alta performance, tá? E a gente vai entrar nos detalhes dessas três principais bolsas, que é onde nossos alunos se enquadram: bolsas por mérito, necessidade e artística, tá? Primeiramente, bolsa por mérito acadêmico. Essas bolsas são dadas por notas da escola, a grande maioria das bolsas, ou seja, a média escolar desses alunos, geralmente médias acima de 8, 8,5, de uma forma geral. Além disso, algumas faculdades também vão olhar as provas, principalmente as faculdades americanas vão oferecer bolsas pelas notas do SAT ou ACT. Então, se o aluno vai muito bem nessas provas, esse aluno também pode se qualificar para alguma bolsa. E poucas faculdades ainda oferecem bolsas por prova de proficiência, como o TOEFL, por exemplo, né? Se você vai muito bem na prova de proficiência, talvez alguma faculdade tenha alguma bolsa específica para isso, tá? Ah, a maioria das universidades, quando você aplica para a bolsa acadêmica, você já é um estudante automaticamente considerado para a bolsa quando você se candidata para a universidade. Ou seja, quando você está se candidatando, mandando a sua application, se aquela faculdade tem bolsa por mérito acadêmico para aluno internacional, você já é considerado automaticamente para a bolsa. E aí, todos os alunos que aplicam são considerados, e aí o aluno que vai receber alguma bolsa, ao ser admitido, recebe essa resposta em conjunto, se você foi qualificado ou não para alguma bolsa. Tá? Agora, existem certas faculdades que oferecem bolsas por mérito acadêmico de uma forma separada, ou seja, você precisa fazer um application extra, ou é um processo específico, além da sua candidatura. Então, é importante você entender se dentro das faculdades que você vai aplicar, como que funciona o método de aplicação para a bolsa. E isso é muito particular de faculdade para faculdade. É claro que esse é um dos grandes pontos, né? É um grande trabalho que a Daqui para Fora traz, trazendo toda essa expertise, esse direcionamento para os alunos, né? Já dizendo, olha, essa faculdade você não precisa fazer um application extra, a gente vai aplicar para a bolsa, você já vai ser considerado automaticamente. Então, essa é uma grande expertise que a Daqui para Fora traz para os seus alunos em direcioná-los em como aplicar para as bolsas, né? Então, aqui, bolsa por mérito acadêmico é onde a grande maioria dos alunos hoje se enquadram, tá? Aqui alguns exemplos desses alunos, inclusive, que obtiveram bolsas, né, nos últimos anos, só para ilustrar para vocês. Algumas bolsas por mérito acadêmico podem ser realmente muito generosas, né, cobrindo aí praticamente todo o custo anual desse estudante. A grande maioria das bolsas por mérito acadêmico vão cobrir parte dos estudos, ou seja, parte da tuition, né, da anuidade da universidade, né? A segunda forma de bolsa, bolsa por comprovação financeira ou necessidade financeira da família, tá? Essas faculdades geralmente são faculdades mais seletivas, por natureza, né? Então, as faculdades que vão oferecer esse tipo de bolsa também são faculdades mais competitivas. Elas vão oferecer bolsas de acordo com a necessidade, ou seja, vai exigir uma comprovação, uma demonstração financeira da família para se qualificar para essas bolsas por necessidade. Todo um documento financeiro, né, feito pela família, o CSS Profile, que é o principal documento. Esse também é um dos grandes pontos de trabalho da Daqui para Fora, e orientar os alunos, as famílias, inclusive fazer uma conversa mais detalhada com cada um, se esse estudante ou essa família pode se enquadrar dentro dessas bolsas por necessidade financeira, tá? Ah, o importante de vocês considerarem nessas faculdades que oferecem esse tipo de bolsa, primeiro você tem que realmente se autoanalisar se você vai ser um candidato, uma candidata forte o suficiente para aplicar para essas universidades. Porque o nível de competição de seletividade é bem alto, é bem exigente. Então, são alunos que muitas vezes já automaticamente conseguem se qualificar para bolsas por mérito acadêmico, mas como são alunos realmente num nível ainda mais expressivo, né, academicamente, geralmente são alunos com médias acima de 9, né, estão nos top 5, top 10% da sua graduating class, da sua turma de formandos. Mas, além disso, não só mérito acadêmico, né, não só esse aluno teria um mérito acadêmico, mas são alunos que também fazem coisas extraordinárias fora de sala.
de sala de aula, né? Então, esses alunos, eles têm um altíssimo nível acadêmico já, são alunos com ótimas notas na escola e ótimos resultados de provas, mas além disso também vão ter um perfil fora de sala de aula de altíssimo nível. Muitas vezes são alunos que se envolveram em projetos de alto impacto ou criaram projetos autorais que tiveram um grande impacto. Então, realmente são alunos que fazem muitas coisas, né? Mas que, de novo, o primeiro critério de se considerar em aplicar para essas faculdades por necessidade financeira é você fazer uma autoanálise se de fato você é um aluno de destaque acadêmico, tá? Aqui alguns exemplos dos alunos, né, que obtiveram bolsas por necessidade financeira. Como vocês podem ver aqui, a grande maioria dessas bolsas cobrem tudo, porque é literalmente uma análise financeira da família, né? Então, se o estudante está nesse altíssimo nível e a família comprova que realmente não teria os fundos necessários para pagar o custo anual da universidade, a faculdade ela cobre o que for necessário para todo o custo do estudante, né? Seja não só na parte de estudos, mas também na parte de vida, né? Do custo de manutenção de vida no campus universitário, tá? De uma forma geral, né? Claro que a gente não vai entrar tanto nos detalhes aqui, mas é interessante vocês conhecerem um pouquinho o que que a faculdade vai calcular na consideração por necessidade, né? Então, primeiramente, ela vai fazer o que eles chamam de Estimated Family Contribution, né? Ou seja, quanto que a família poderia contribuir para os estudos daquele estudante. E aí ela vai fazer essa análise financeira basicamente pelo imposto de renda dos responsáveis, tá? Vão analisar salários, lucros ou dividendos, se a família tiver algum tipo de empresa, aluguéis ou qualquer outra forma de renda que a família tenha, o tamanho da família, se a família tem, né, se o estudante tem irmãos, irmãs, tem idosos, dependentes, né, que estão na família também, as despesas mensais daquela família, todos os investimentos, imóveis, patrimônio, então tudo isso também é considerado. E quando os pais são separados, os responsáveis são separados, essa análise é feita separada, mas depois junta-se os dois como uma contribuição familiar. Então, a faculdade sempre parte do pressuposto que o estudante vai ter sempre dois responsáveis, tá? Nessa análise, nesse estudo financeiro. O, o casal do responsável estando junto ou não, tá? O que que a faculdade não vai levar em consideração? O imóvel, obviamente, né, que a família mora, né, e também planos de previdência, né, dentro do imposto de renda, o que a família estiver contribuindo, previdência privada, fundos de previdência, isso não entra na conta, tá? E aí, ah, os critérios, né, para calcular, principal, né, a renda anual total dos pais, né, dos responsáveis, e secundário é o patrimônio dos pais. Então, isso tudo é colocado numa balança só, vamos dizer assim, né? E aí, a partir disso, o número de dependentes, patrimônio, a gente calcula a partir dessa conta, né, do quanto que a família tem, quanto que ela poderia investir anualmente para os estudos do exterior, tá? Aqui alguns dados interessantes, né, de universidades que oferecem bolsas por necessidade financeira. E é importante também de vocês conhecerem, né, para entender o que a gente vê anualmente. Não existe, na verdade, uma informação muito precisa, né? Não existe uma régua já pré-determinada para as universidades, mas o que a gente consegue olhar e comparar são dados retroativos dos alunos brasileiros que foram aprovados, né? Então, tem certas faculdades que oferecem bolsas por necessidade financeira que são mais generosas ou menos generosas do que outras. Por exemplo, a, a universidade, o MIT, por exemplo, é uma faculdade que, obviamente, é uma faculdade muito seletiva, né? Ela vai aceitar, em média, de 3 a 5 brasileiros por ano. Então, você já começa a ver aqui que todas as faculdades que a gente colocou como exemplo, o número de brasileiros aceitos por ano já é um número bem baixo, né? Na segunda coluna aqui, é o percentual desses brasileiros que recebem bolsa, né? Então, dos alunos do MIT, dos 3 a 5 brasileiros, 75% desses alunos recebem algum tipo de bolsa. Então, isso representa aproximadamente de 2 a 3 brasileiros por ano, né?
Então, quase que 100% dos alunos que entram no MIT entram com alguma bolsa de quase 100%, né? Quando a gente olha, e aí as bolsas podem chegar até 80% do custo total, como eu falei, as faculdades elas vão avaliar realmente a necessidade financeira de cada família, né? E aí a gente vê outras faculdades que não vão oferecer tanta bolsa por necessidade assim, né? Por exemplo, Colômbia. Colômbia vai aceitar, inclusive, mais brasileiros por ano, em média de 12 a 15 brasileiros por ano, e só 20% desses alunos vai ter algum tipo de bolsa. Então, é uma faculdade que oferece bolsa por necessidade financeira, mas estatisticamente a gente vê que ela não é uma faculdade tão generosa assim para alunos brasileiros. E aqui um último exemplo, Dartmouth, né, que é uma faculdade também dentro das Ivy Leagues, uma faculdade fantástica, que aceita de 10 a 12 brasileiros em média por ano, e desses 10 a 12 brasileiros, 75% desses alunos vão conseguir um tipo de bolsa. Então, é uma faculdade que a gente tem visto ser bem generosa com alunos brasileiros quando oferecem bolsas para esses alunos, ou seja, de 5 a 6 brasileiros conseguem algum tipo de bolsa, né? Ah, e aí, o terceiro modo, né, que é o modo por mérito artístico, né, são bolsas. Deixa eu até responder essa pergunta que eu acho que está dentro do. Existe um valor máximo em reais da renda mensal da família por dependente? Então, Débora, essa questão também é um ponto muito interessante porque ah, não existe uma régua ou um valor anual previsto pelas universidades. Elas não dizem isso de uma forma clara, até o tanto, e você vai conseguir ou não bolsa. Porque, como a gente falou, elas olham também o patrimônio. Então, o que for de patrimônio vai ser considerado nessa avaliação total. Então, não é só a renda, né, o fluxo de caixa, o investimento que que a família tenha, mas também o quanto de patrimônio essa família tenha para dispor ou para liquidar, né, e aí usar parte do patrimônio para os estudos. Então, a gente já viu alguns alunos que não tinham tanta renda assim, mas tinham muito patrimônio, e a faculdade entende que certos patrimônios poderiam ser desfeitos para o investimento na universidade. Então, não existe uma regra muito clara ou nítida em relação a isso, tá? Bem, por mérito artístico, né? Os principais cursos que se oferecem bolsas por mérito artístico, cinema, design, arquitetura, moda, né? A ilustração, animação também, outros cursos como exemplo. Esses cursos, eles são oferecidos, né? As bolsas, elas são dadas de fato, análise do portfólio, puramente. Então, se você criou um portfólio artístico de alto nível, pode ter certeza que você provavelmente vai se qualificar para alguma bolsa, por mérito artístico, tá? Mas, de novo, tem que ser um aluno de alto nível dentro dessa área artística. Aqui alguns exemplos dos alunos, né, que obtiveram bolsa. Muitas dessas bolsas por mérito artístico são parciais no custo da anuidade. Então, elas vão cobrir parte dos estudos, tá? E aí, onde estão e aonde não estão as bolsas de estudos, tá? Eu estou vendo aqui o pessoal tem alguém botando a mão aqui para cima, pessoal, podem colocar aqui no nosso chat, no Q&A, né? Porque como eu não vou ter tempo aqui para poder responder, coloca aqui no Q&A a sua pergunta, a sua dúvida, que no final eu tento responder, por favor, tá? E aí, entrando nessa pauta, né, do que a gente colocou, onde não estão as bolsas de estudos, né? A gente trouxe aqui algumas informações interessantes para vocês, né? Primeiro, as universidades que não têm bolsa para aluno internacional, algumas faculdades aqui americanas, né? Para quem ainda não conhece ou não sabia. As UCs, por exemplo, UCLA, UC San Diego, UC Santa Bárbara, são faculdades da Califórnia que não oferecem bolsa para aluno internacional, assim como as faculdades públicas do Texas, Texas Austin, por exemplo, uma faculdade fantástica academicamente, inclusive para certos cursos é uma das mais seletivas, mas não tem bolsa, simples assim, não oferece bolsa para aluno internacional, assim como Michigan, Virgínia e North Carolina. Ou seja, para você considerar em aplicar para essas faculdades, você tem que saber se está dentro do custo estimado da sua família, né? Muitas faculdades também têm perfil para ter need base, né? Ter bolsa por necessidade financeira, porque são faculdades muito seletivas, mas na verdade não tem. É o exemplo de Carnegie Mellon. Carnegie Mellon é uma faculdade de altíssimo nível de seletividade.
Então, ela estaria, inclusive, bem comparada a uma Ivy League, né, uma faculdade altamente seletiva, mas ela não tem bolsa por necessidade. Então, é importante você fazer essa pesquisa muito aprofundada, se mesmo com uma faculdade por muito seletiva, não necessariamente ela vai ter uma bolsa por necessidade. Então, é importante você fazer essa pesquisa no detalhe. Muitas faculdades, quando falam que tem bolsas por necessidade financeira, dizem que vão meet 100% demonstrated need of all students admitted. Ou seja, elas conseguem chegar em 100% do valor que os alunos demonstram de necessidade quando são admitidos. Então, se você é admitido numa faculdade que oferece bolsa por necessidade, você vai receber 100% do que foi demonstrado nos seus documentos financeiros da bolsa que você precisa. Mas o grande problema, a grande dificuldade é justamente ser aprovado nessas faculdades, né? Então, mesmo as faculdades fazendo essa propaganda, vamos dizer assim, né? De que elas conseguem chegar no valor de 100% demonstrado, o grande dificultador é justamente você ser aprovado com essas bolsas, né? Ah, nas universidades mais seletivas, né, que são muito ricas e generosas, não mais do que 50% dos alunos já aceitam, recebem bolsa. Então, é importante você ter isso em mente quando você considera uma faculdade por bolsa, por necessidade financeira, que tem muita bolsa, é um processo seletivo de altíssimo grau, né, de seletividade e competitividade, né? E algumas faculdades muito seletivas não têm tantos recursos para alunos internacionais, né? Elas priorizam realmente o aluno do país ou até mesmo do estado, né? Então, a UPenn, por exemplo, é uma Ivy League que ela tem bastante bolsa, é uma faculdade muito rica, né? Mas a gente vê que só dos 20 brasileiros por ano, que são em média, né, que são aceitos na UPenn, só 4, 5 recebem financial aid, né? Ou seja, só 25% dos alunos que vão conseguir algum tipo de bolsa. Então, muita cautela, né, em avaliar e entender quais são as faculdades que de fato são generosas na prática, não só no discurso. Outro ponto, né, é que muitas faculdades falam que são need blind ou need aware, mas isso na verdade não quer dizer, né, que elas oferecem para muitos alunos bolsas, porque muitas faculdades falam que elas vão avaliar o seu documento financeiro depois de você ser admitido na universidade, mas na prática a gente não vê isso muito acontecer. Assim, o que elas vão avaliar é o conjunto da obra, né? Então, essa distinção de need aware e need blind não tem muita, na prática não vai ter muita diferença. Algumas faculdades distribuem praticamente o dinheiro nas early applications, então, realmente, se você está considerando aplicar para bolsas muito altas, importante considerar aplicar early, ou seja, 1º de novembro, né? E alguns alunos pensam que vão conseguir bolsas depois de aplicarem, né? Então, acham que tem uma esperança. Não, eu vou aplicar para essa faculdade achando que depois de ser admitido vão conseguir negociar ou pedir uma bolsa para uma faculdade. Não é assim que funciona. Você tem que selecionar as faculdades já na aplicação, sabendo se ela vai ter a bolsa suficiente para você ou não. Então, não adianta ficar na esperança de lá na frente, depois de você conseguir uma bolsa. Não, você tem que aplicar para as faculdades corretas. Eu diria que esse é um dos grandes pontos que a gente trabalha com os nossos alunos, justamente trazer esse realismo, né? Aonde o aluno tem chances de bolsa, aonde não tem, se vai conseguir a bolsa suficiente para o teto final da família. Então, isso é algo que precisa ser feito já na seleção de universidades. Algumas faculdades elas oferecem bolsa só para os americanos, né? Então, alguns exemplos aqui, as UCs, como a gente falou, University of Washington, Georgia Tech, Chapel Hill, Texas Austin, né? Como a gente falou anteriormente, que não oferecem bolsas para alunos internacionais. E algumas faculdades que estão recrutando, vamos dizer assim, né? Estão querendo incentivar e trazer mais brasileiros para o seu campus, tem bolsas específicas para brasileiro, né? Como Colorado State, Universidade de Oklahoma, Toledo também é um exemplo. As faculdades da própria Flórida, né? Também tem bolsas bem interessantes, tá? Algumas faculdades, né? Algumas faculdades não oferecem bolsa por mérito acadêmico, só por necessidade. Então,
para considerar em aplicar para essas faculdades, você tem que saber, ok, se você precisa de bolsa para essa universidade, se ela só oferece bolsa por necessidade financeira, você tem que fazer uma análise se sua família poderia se enquadrar, né? E poucas faculdades, né, mas algumas delas oferecem bolsas para ambos, tanto por mérito quanto por necessidade, que é o exemplo da NYU, Rochester, Vanderbilt, entre outras. E algumas faculdades oferecem bolsas no sentido mais de você ter um desconto e pagar o mesmo que o cidadão daquele estado, que é, por exemplo, o exemplo das faculdades da Flórida, né? Então, elas têm esse tipo de política onde elas oferecem bolsas de acordo com ah, se o aluno tem ou consegue uma bolsa, consegue pagar o mesmo que o cidadão da Flórida. Geralmente é um terço do valor do que um aluno internacional pagaria. Então, é um benefício, né, que não deixa de ser uma bolsa, porque é uma redução de custo, né? E aí essa bolsa se dá nessa equivalência de valor para quem é do Estado, né? Ou seja, é importante quando você considera, né, em aplicar para fora, sempre uma conversa que a gente tem com os alunos e famílias é qual é o teto da família, né? A família precisa determinar um teto, um norte, um range de valor estimado para esse projeto, porque é a partir dessa informação também que todo um trabalho de pesquisa, de seleção e definição de faculdades é feito. Ou seja, as faculdades que estiverem fora do orçamento e não tiverem bolsa vão ser descartadas. Nós não traremos para um estudante a recomendação de aplicar para uma faculdade que esteja totalmente fora do orçamento, né? Não dá para olhar ou considerar uma bolsa lá na frente, tem que considerar já na escolha da universidade. Agora, as faculdades que tiverem bolsa, a gente sempre olha o tamanho da bolsa para saber se chega no teto da família, e segundo, quais seriam os requisitos se o estudante vai se enquadrar ou não dentro desses requisitos, tá? Então, esse é um trabalho que é feito na daqui para fora, né? Cada aluno vai ter um mentor específico só para isso, na definição, estratégia e seleção de universidades dentro do orçamento previsto. Então, aqui alguns pontos, né, de como você pode melhorar suas chances de bolsa. Os principais pilares: notas e provas, notas da escola, manter notas altas, médias acima de 8, preferencialmente 8, 8,5, quanto maior, melhor. Provas, principalmente o SAT, principalmente, e aí SAT é para bolsas, a gente está falando aí a partir de 1.400 para cima, então, o total da pontuação são 1.600 pontos, então a partir de 1.400 já pode se considerar aplicar para certas bolsas. Para as bolsas por necessidade financeira, você tem que ter feito já esses primeiros dois itens, né? Notas e provas, e aí ter altas atividades extracurriculares com alto impacto, alta performance, né, nas suas atividades, isso também é considerado, tá? E seleção das universidades, né? Definir as faculdades corretamente. Então, não adianta lá na frente tentar aplicar para pedir alguma bolsa para a faculdade, você tem que selecionar as faculdades corretas na sua lista, né? Algumas faculdades também podem oferecer bolsas por redações, né? Redações de apresentação para as universidades. Então, é importante fazer bons textos e para a turma artística se dedicar na sua audição, no seu portfólio artístico, todo o material artístico que você vai envolver e vai desenvolver, né, e enviar para as universidades, né? Então, algumas dicas aqui, né? Tem um teto de investimento pré-estabelecido, então essa é uma conversa, né, um alinhamento que a família tem que ter. Essa é uma conversa que nós temos com todos os alunos e famílias durante todo o processo de escolha de pesquisa. Então, essa pauta financeira é sempre abordada durante esse processo. Quando você buscar alguma coisa no Google, né, ou né, formas aí de pesquisa, aqui algumas palavras-chave, né? Merit-based scholarships opportunities for international students. Aí você pode botar depois o nome da universidade que você pretende. Pesquise também se a faculdade vai ter alguma bolsa, algum application extra, né? Ou se você é considerado automaticamente. Fique atento aos prazos, quanto mais cedo você aplicar, melhor, mais chances. Geralmente é quando as faculdades têm mais orçamento para distribuir, então tenta aplicar mais cedo possível. Algumas faculdades são o que eles chamam de first come, first served, ou seja, quem chegou primeiro vai levar o maior pedaço da torta, né? Então, se você aplica mais cedo, você demonstra esse interesse à universidade. E fique também atento dessa diferença de need blind e need aware, que na prática a gente não vê tanta diferença assim, quando os alunos são aprovados com bolsas por necessidade financeira.
Aqui também alguns sites, né, para vocês terem como referência, né? São sites confiáveis, com informação atuais, relevantes. Se vocês depois quiserem, esse vídeo vai estar gravado, né? US News, que é o principal ranking americano, College Board, né, bem importante, na Niche, nos Estados Unidos, Study in Holland, Times Higher Education, entre outros, tá? E aí, para a gente fechar, né, só para a gente abordar essa parte do nosso trabalho, né, como a gente mencionou aqui, a seleção das faculdades se dá na fase da candidatura, então é uma das pautas principais que os alunos têm com a daqui para fora, que é definir as faculdades corretamente. E desde o nono ano, se o aluno quer se preparar com antecedência, fazer bem feito esse trabalho, nono, primeiro e segundo ano, esse aluno vai ser mentorado, orientado individualmente para ter boas notas, boas provas, desenvolver altas atividades extracurriculares, curso de ACT no programa, e aí chegarmos muito bem fortes aqui para a candidatura, e aí definir bem as faculdades e o preparo dessas aplicações, né? Então, a parte de seleção de faculdades é a prioritária na candidatura, definir de acordo com o perfil, com as preferências, com o teto da família. Então, a família vai fazer esse dever de casa, né, em estimar esse teto final. Ranking, né, ver o grau de seletividade que cada faculdade vai ter para cada estudante. Então, a gente consegue calcular aproximadamente as chances de admissão de cada universidade baseado num banco de dados já daqui para fora, né? Nós temos hoje uma base de dados com milhares de alunos e milhares de faculdades, então a gente consegue cruzar dados e informações para calcular as chances de admissão que cada aluno vai ter em cada universidade. Ou seja, cada aluno vai ter a sua lista final de uma forma muito equilibrada, de uma forma onde a gente entenda que o aluno tenha reais chances de admissão. Aqui, né, o exemplo de uma equipe, né, nossa, o aluno vai ter sempre 4 mentores, mentor de preparação, estrategista, orientador de redação e orientadora de application, como eu mencionei no início da conversa, né? Então, aqui, só para vocês terem de novo, né, os próximos eventos, dia 31, como os cuidados de fazer o processo sozinho, no dia 6 de agosto, né, como se preparar mentalmente, né, para o processo de candidatura e faculdade no exterior, e no dia 8 a gente já vai entrar nos detalhes do programa de candidatura também, né? No nosso chat vocês conseguem entrar e acessarem os dias e horários. Também na nossa análise de perfil vocês podem fazer colocar suas informações, né? E com poucas informações a gente já consegue traçar os dados, né? E o perfil e potencial do estudante nessa jornada. Então, vou abrir agora para perguntas e respostas de vocês para a gente tentar tirar as dúvidas. Vamos lá. Nota adequada para CIT, para concorrer bolsa. Patrícia, como eu mencionei, né? 1.400 para cima, acho que seria uma boa nota. A partir daí, 1.400, 1.450, né? Eu não costumo alcançar sempre notas acima de 8, porém estou entre os 10% das melhores notas das 3 unidades da minha escola. Seria um destaque acadêmico? Sim, Pedro. A gente colocou 8 só para vocês terem referência, mas também o ranking é importante, porque tem realmente escolas que a nota é muito difícil de conseguir um 9, 10, né? Então, os melhores alunos vão ter notas muitas vezes 8, 8,5. Então, se você está nos top 5 ou 10% da sua série, já ajuda demais. Universidades no Reino Unido oferecem bolsas para alunos internacionais? Muito raro, viu, Patrícia? Quando oferecem, vai ser uma bolsa aí de 1.000, 2.000, 500 euros, desculpa, libras ao ano. E quando oferecem, geralmente é por notas da escola. Mas é muito difícil. Gostaria de saber se é possível aplicar para um tipo de bolsa. Por exemplo, posso ter uma porcentagem de bolsa por necessidade e ao mesmo tempo por mérito? Depende da faculdade, né? Como eu mostrei ali naquele slide, que tem certas faculdades que vão ter ambas, bolsa por necessidade e bolsa por mérito. Poucas faculdades têm assim, na verdade. A maioria das faculdades vai ter uma forma ou a outra. Então, você precisa entender qual é o tipo de bolsa que a faculdade oferece, se é necessidade ou mérito, ou se é os dois. Sem bolsa, qual é o investimento mínimo que uma família faz por ano para garantir o pagamento da anuidade, alimentação e moradia? Ótima pergunta, Débora. No mínimo, é aquele range que a gente colocou ali. Estados Unidos, a partir de 30 mil dólares por ano. É o mínimo, né? Canadá, a mesma coisa. Reino Unido, a partir de 25 mil libras ao ano. E Europa, a partir de 15 mil euros ao ano. Esse é o mínimo para garantir o pagamento de uma anuidade, moradia e alimentação. Bom ponto.
Dulce, a assessoria de vocês. Olha, Dulce, vai depender, na verdade, de muitos fatores, tá? Então, eu recomendo você marcar uma conversa com a gente. Aqui tem o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, que você pode marcar uma conversa de 30 minutos, totalmente gratuito, com os nossos consultores, para a gente mostrar qual que seria o trabalho para você entender, né? Você está botando aqui, filha tem 12 anos, sétimo ano, então, tá bem novinha ainda, a gente só começa o trabalho a partir do nono ano, tá? E aí você pode marcar essa reunião ano que vem, né? E a partir disso a gente avaliar qual que seria o programa né, específico para você, né? E aí nessa reunião totalmente gratuita, essa primeira conversa, e aí você vai ter uma proposta oficial nossa. Pode falar um pouco das atividades extracurriculares? Olha, Pedro, a gente vai fazer, na verdade, um webinar específico sobre isso, né? Fica ligado na nossa programação, mas é um ponto que a gente consegue te ajudar bastante, né? Não sei em que ano acadêmico você está, mas é um dos pontos que a gente trabalha com os alunos, e a gente vai fazer um webinar específico sobre isso, sim, tá? Diferença entre college e university. Bem, Alessandra, tem basicamente uma diferença. O college, né, na verdade, tem dois tipos de college para começar. Tem o college que são faculdades nos Estados Unidos, que são universidades que só têm nível de graduação. Eles são universidades que não vão ter mestrado, doutorado, nada disso. Não são o que a gente chama de research institutions. Então, são faculdades que só oferecem a nível de graduação, são colleges. Então, é uma faculdade normal. Então, por exemplo, Boston College, né, é uma universidade que vai ter ali os 4 anos de graduação normal, igual a uma universidade, só não vai ter mestrado ou doutorado. Agora, existe a segunda forma de college, é o que eles chamam de junior college, que aí são universidades que só têm os primeiros 2 anos de uma graduação, e necessariamente depois o aluno tem que transferir para uma university ou um outro college que tenha os últimos 2 anos do bacharelado para terminar o seu curso. Então, os junior colleges ou community colleges são essas universidades que oferecem os primeiros 2 anos de graduação. Faculdade de Alemanha, Suíça, é difícil entrar e tem facilidade de conseguir trabalho? Olha, Matheus, Alemanha e Suíça depende da faculdade. Tem faculdades que estão entre as maiores do mundo e realmente vão ser bem seletivas. São poucas faculdades que vão ter na Alemanha cursos em inglês. Então, hoje a gente tem poucas opções nesses dois países, tá? Mas depois, né, da faculdade vai depender muito da sua formação, né, de como você fez a faculdade, como é que foram suas notas, etc. Alunos estrangeiros estudam nas mesmas turmas que nativos? Sim, sem dúvida, todo mundo junto. Ótimo, marca com a gente sim, Alessandra. Manda um WhatsApp aqui pra gente, né? Super rápido, simples. Você pode marcar essa conversa individual, sem nenhum custo, né? Como a gente falou. E aí você pode marcar essa conversa para ter uma ideia, né, de como seria o trabalho para você, tá? E aí tem uma proposta oficial nossa. Mandei o WhatsApp para você. Mensagem na Europa com relação à diferença escolar. Olha, muitas faculdades na Europa, elas vão, independente do país, as aulas são ministradas em inglês. Sim, na Europa a gente mapeou faculdades em inglês, é o nosso foco na Europa, tá? A única exceção, faculdades em português, em Portugal, e na Espanha, algumas faculdades também em espanhol, né? A gente mapeou certas faculdades em espanhol também por lá, tá? Mas falando sobre universidades na Europa, né? Na Europa, como eles têm o ciclo básico, né, de ensino deles vai até 13 anos, para os alunos internacionais, aqui no Brasil, a gente só vai até 12 anos, né, de ciclo básico. O aluno internacional que vem de uma escola brasileira, quando aplica para a Europa, para muitas faculdades, você vai ter que passar pelo que eles chamam de Foundation Year, que é como se fosse o equivalente, um grosso modo, aqui bem grosso modo dizendo, ah, seria o equivalente a esse 13º ano, tá? É dentro da faculdade, é um ciclo básico, né, que eles chamam, e aí depois do Foundation Year é que o aluno começa o curso de graduação na Europa. E aí são 3 anos. No final das contas, a conta sai a mesma, são 4 anos no final, de graduação, né, como fosse aqui no Brasil. Então, não tem nenhum impacto a nível de admissão, desculpa, de formação, né? Mais alguma outra dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. No chat também não. Existe alguma diferença na análise do histórico escolar devido à pandemia? Olha, Pedro, as faculdades não estão mais considerando isso, não. Antigamente, consideravam, né? Mas hoje em dia já não tem tanto impacto assim, tá?
Cidadania italiana tem benefício financeiro, Dulce. Dentro da comunidade europeia, muitas faculdades vão ter um benefício financeiro, você pagar o mesmo que o cidadão europeu. Então, como eu coloquei aqui no exemplo, né, tem uma faculdade, por exemplo, a Nova de Lisboa, ela custa 6.000 euros ao ano para quem é internacional, aluno internacional, e para quem tem a cidadania, esse valor cai para 700 euros ao ano. Então, é um benefício financeiro fantástico. Se você tem a dupla cidadania, a Europa é bem, bem atrativa. Consegue trabalhar durante a faculdade? Faz, sim, sem dúvida, Matheus. Muitos alunos fazem faculdade, sim. Quais países da Europa é possível fazer com os 12 anos? Não entendi muito bem o que você quer dizer. Aplicar com o currículo brasileiro normal, assim, a Europa, por exemplo, a Espanha, Portugal, certas faculdades. Na Holanda e no Reino Unido, não, você tem que necessariamente entrar no Foundation Year, se você vem de uma escola brasileira. Na Itália, talvez você consiga em algumas faculdades aplicar direto também. Mas isso não é um problema, não, tá? Fazendo ou não Foundation não é questão alguma, não é problema algum ou limitador nenhum. Acho que foi. Então, queria agradecer o tempo de vocês nessa nossa reunião de hoje, nossa palestra. Espero que vocês tenham gostado, saiam daqui com alguma informação a mais. Espero revê-los num próximo encontro. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau.